Hoje. Pai, em nome de Jesus, prepara a tua igreja para receber a tua palavra. Repreende todo mal, em nome de Jesus. Lança, Pai, fora toda a artimanha do inimigo e dê a vitória para a tua igreja nesta noite. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que ela venha ministrar a tua palavra com autoridade aos nossos corações nesta noite. Pai, crendo em que tua arte nos dá a vitória, nós te agradecemos em nome de Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Podeis assentar, vou cantar. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade e ao pastor Afrânio por ter nos chamado para estar trazendo a palavra. Eu confesso aos irmãos que eu fico eu fico toda trêmula em pregar aqui, né? Não é meia não, é toda, né? Agradecer ao pastor Lourenço. Eu quero falar para os irmãos, quando eu cheguei de viagem, o pastor, no dia que eu cheguei, disse: hoje você vai pregar à noite. Eu digo: não, pastor, estou preparada não, né? Mas é porque, irmãos, a gente, não sei porquê, eu tenho muito medo de pregar em casa, porque é cheio de gente muito sábio na palavra, ali o pastor Nelson, muito, né, bem conceituado na palavra de Deus, tem o presbítero Gerson, tem o pastor Manel, tem o pastor ali, pastor Neto, né? E o pastor José Lourenço, né? Não dá nem para falar, né? Mas o Afrânio, ele é muito sábio na palavra, mas tem hora que a gente se acovarda, né? Deus quer nos usar, Deus quer nos usar na nossa casa, né? E a gente se acovardando. E eu sempre tenho me acovardado, e o Senhor também tem cobrado de mim, né? Porque Ele cobra de nós, a gente fica se acovardando. Mas eu louvo a Deus, né? Porque o Senhor tem cuidado de nós. Irmãos, eu quero contar um livramento. Deus me deu um livramento hoje. Eu cheguei em casa por volta de 1h, e aí eu passei na casa do pastor, peguei uma bananinha e comi a bananinha e misturei com alguma coisa lá em casa. E a Fran saiu para entregar uma encomenda ali no solar da barragem, e eu fiquei ali estudando a Bíblia e acabei adormecendo ali. E deu refluxo, e eu sabe, fiquei desesperada. E Deus me deu um livramento, sozinha em casa. Irmãos, eu vou estar louvando ali um hino íntimo de Deus, né, do meu CD, fala da oração, o poder da oração. E eu não vou estar pregando no tema, o tema eu vou estar somente lendo, eu vou estar pregando sobre a oração de Ana, né? Eu li a semana toda e tudo, e a gente tem que fazer o que Deus manda. E Deus me deu algo muito especial para mim e para você sobre a oração. Deus já usou muitos os antepassados aqui, os passou por mim, antes de mim. E eu costumo falar assim, quando a gente vai pregar numa igreja, campanha, que a gente chega lá e os outros já pregaram, você não sabe o que eles pregou, é mais fácil, né? Mas quando você já vem acompanhando a pregação, né, você fica assim, meu Deus, o que é que eu vou pregar mesmo, né? Mas Deus chama a palavra para nós nessa noite. Amém? Glória a Deus. Pode soltar, querida. É a forma que encontramos para chegarmos até o trono de Deus. É a porta, é o elo que nos liga até a bênção. É a chave capaz de abrir todas as portas. Traz resposta. A oração, quando é feita com fé, com muito sentimento, atravessa o infinito, vai além dos pensamentos, chega até a sala do trono e move o coração de Deus. A oração é um sinônimo de ousadia, é a esperança para aqueles que confiam na resposta do Senhor.
está pronto para lhe responder, ainda que seja o gemido, Deus entende. O crente que ora sempre é vencedor, por Deus está protegido, é íntimo de Deus e jamais será vencido. Oh, aleluia! Eu não sei qual a situação que você está passando nesta noite, mas a oração, ela é a chave da vitória. Aleluia, Deus de glória, aleluia. Comemos Jesus, aleluia, da presença, dentro da tua presença, papai. A oração é um sinônimo de ousadia, é a esperança para aqueles que confiam na resposta do Senhor. A oração vai além do infinito, atravessando os limites de qualquer poder humano. A oração, quando é feita com lágrimas, ou alto cria asas e vai buscar uma resposta. O crente que ora sempre tem vitória, Deus está pronto para lhe responder, ainda que seja o gemido, Deus entende. O crente que ora sempre é vencedor, por Deus está protegido, é íntimo de Deus e jamais será vencido. É íntimo de Deus e jamais será vencido. Oh, aleluia, Jesus. O púlpito aqui é alto, eu ainda estou com o sapato baixo. É complica, né, Corina? Mas abra sua Bíblia no tema, somente para a gente frasear, e logo após você volta e coloca o tema da Gabi para mim. Depois você coloca 1 Samuel, capítulo 1, verso 9. Nós vamos falar sobre o poder da oração. Já foi falado, e eu também, em meio a essa pregação, eu quero falar algo que o Senhor também me respondeu nessa campanha de oração. Amém? Glória a Deus. Os irmãos que não encontraram, olha ali para o telão, para nós não perdermos mais tempo, porque eu não gosto de passar do horário, né, irmãos? A gente vai falar aquilo que o Espírito Santo colocar no nosso coração. O nosso pastor nos ensinou que a gente fala aquilo que Deus manda. Passou disso, a gente já, se não tiver o que falar, melhor entregar o microfone, né? Mas a palavra do Senhor diz aqui no capítulo 3 de Efésios, verso 14, que diz: por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Samuel, capítulo 1, verso 9. Né? Eu quero que os irmãos, eu quero ministrar em cima disso, né? Que fala assim: então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. No capítulo 2, Ana também vem já com a oração de cântico. Verso 1. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor,
porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o Senhor, Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivez, nem saia coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçaram foram cingidos de força. Os que antes eram fartos de a largura por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até Estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Amém? Podeis sentar. Eu estava, esses dias, conversando com uma pessoa, falando sobre, às vezes a gente é convidado para pregar, e tem hora que a gente vai no tema e busca, e a gente tem hora que dá, na hora da palavra, é que a gente recebe algo da parte de Deus. Eu já preguei muito nesse tema, irmãos, mas eu estava pedindo ao Senhor o poder da oração. E o porquê que Ana, ela especificou, porquê que ela especificou que queria um filho varão. Todos nós, quando entramos no primeiro versículo do capítulo 1, nós vamos estudar o texto, e eu creio que todos nós sabemos desse texto. Vem falando da história dessa família essa, que tinha um problema dentro da sua casa. O problema era que Penina ela tinha filhos e Ana não tinha filhos. Mas a Bíblia vai dizer lá nos primeiros versículos que Deus, ele cerrou a madre de Ana. Ela não nasceu estéril. Então, quando Deus cerra a madre de Ana, ele tem um propósito para fazer ou para acontecer dentro dessa família. E às vezes, quando Deus, ele quer agir nas nossas vidas de uma maneira que nós não entendemos, a gente não entende o propósito, mas é necessário nós passarmos pelo propósito. E o propósito de Deus na vida de Ana é que ela viesse a ter filho na velhice, e esse filho, que ele viesse a ser alguém da alta sociedade, ou como um sacerdote, se tornar um juiz, e se tornaria também um profeta. E a Bíblia vai dizer que o processo de Ana dentro da sua casa seria a Penina. O pior processo seria a Penina todos os dias perseguir a Ana, né? A Bíblia diz claramente que Penina insultava Ana. E aí, ali era uma situação complicada, irmãos, dentro da sua própria casa, da sua própria residência. Mas a Bíblia vai dizer que Ana também não desiste de fazer os propósitos que ela tinha que fazer diante de Deus. Ela era uma mulher de oração. Se tratando de oração, ela não só orava simplesmente porque ela era uma mulher de poucas orações. Ela era mulher de orações contínuas, porque todas as vezes que o esposo dela ia para Siló, ela também iria ali, aleluia, pagar, oferecer sacrifício a Deus. E o que me chama a atenção é que quando ela passa por todo esse processo, eu vou correr por causa do tempo, ela passa pelo processo do seu tempo, do seu período, que essa irmã sabe, não tem filho, passa pelo processo, chega na velhice, diante das humilhações que ela tem enfrentado, quando ela se aproxima diante de Deus, aleluia, ela era mulher triste, ela era mulher amargurada, ela era mulher, aleluia, infeliz, em outras palavras, porque ela era, aleluia, ela não era vista, bem sucedida diante da sociedade, e também ela era perseguida pela a sua rival. Agora você imagina comigo, você ter uma rival, todos os dias ela te humilhando, te perseguindo, te maltratando. Mas o que me chama a atenção, chama-se a perseverança de Ana. Uma mulher perseverante, uma mulher de atitude, uma mulher de coragem, uma mulher de fé, que acreditava no Deus que ela servia, que Deus, aleluia, iria responder a sua oração. E ela por esse menino, ela orava a vida inteira. Por que por esse menino? Porque quando ela chega no verso 9, que ela vai se expressar e vai dizer, olha o que é que ela diz no verso 9. Então Ana se levantou, depois que todo mundo já estava comendo ali em Siló, e todo mundo ali satisfeito, mas ela estava triste e amargurada. E ela vai para o templo orar e ela diz ao Senhor, Senhor dos exércitos, se tu atentares
se tu ouvires a minha oração, se tu olhar para mim com olhar de misericórdia, eu gostaria de ter um filho varão, um filho, aleluia, que não, aleluia, passará navalha na sua cabeça. E eu estudando, eu descobri que Ana, ela pediu que aquele filho fosse varão. Por quê? Porque ela queria ter um filho sacerdote. E mulher não podia ser sacerdotisa. Somente homem poderia ser sacerdote. Eu descobri que a mulher, ela poderia ser naquela época profetisa, aleluia, ela poderia ser juíza, mas ela não poderia ser sacerdotisa. Por isso que ela exige e pede a Deus: Senhor, eu quero um filho varão. E ele vai ser um nazireu de Deus. Porque quem é nazireu de Deus não passa navalha na cabeça. Mas quando ela se aproxima diante de Deus e pede e faz esse voto, tem alguém que observa os lábios dela, Eli. Mas quando ela, aleluia, ele vê ela naquela situação, simplesmente batendo os lábios, simplesmente movendo os lábios. Porque quem está com amargura na alma, irmão, geralmente, dificilmente, ele grita. Ele vai mais para o lado do silêncio. E ela vai orar ao Senhor e ele vai repreender aquela mulher. Mas aquela mulher sabia qual era o Deus que ela estava diante dele. Era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Era um Deus que ouve a oração daqueles que intercedem por alguém. Ela estava intercedendo por um filho. Ela estava buscando uma bênção pelo um filho. Ela queria um filho. Ela estava intercedendo. Mas em meio a essa leitura, eu descobri que Ana, ela observa, porque mulher, ela é observadora. Se você vir para a igreja todas as noites, você vai observar algo que está acontecendo de errado. E ela observa, missionária Márcia, que Israel está passando por uma dificuldade, 3 tipos de dificuldade. Dificuldade familiar, dificuldade política e dificuldade sacerdotal. Todos nós sabemos a história de Eli, que os filhos dele eram pessoas rebeldes, filhos rebeldes. Ele não tinha moral para ensinar o filho de ninguém, mas os filhos dele eram rebeldes. E ela observa que Israel estava passando por esses 3 tipos de dificuldade: sacerdotal, política e familiar. E Deus, aleluia, ouve a oração de Ana, pelo fato como ela se expressa diante de Deus. Ela se expressa e diz: Senhor, se tu atentares para a tua serva, quando eu me coloco diante de Deus, como serva, como pequena, como que eu não sou nada, eu me coloco de Deus como serva, eu estou dizendo: Senhor, faça de mim a tua vontade, faça na minha vida o teu querer, faça, Senhor, da minha vida o que o Senhor quiser fazer. O pastor falou quinta-feira que quando Deus ia usar ele aqui, primeiro Deus estava falando com ele. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é como uma espada de 2 gumes. Ela corta para cá, para depois cortar para lá. No domingo, na reunião de obreiro, Deus usou o pastor também, diz. Deus usou ele ali com correção para nós, mas Deus a espada está cortando para cá, está cortando para lá. E Deus está falando comigo, que muitas das vezes nós se aproximamos diante de Deus, queremos que Deus faça conforme o que nós queremos. Senhor, se tu fizer isso por mim, eu vou fazer isso. E o Senhor está dizendo: Senhor, aquela mulher se colocou diante dele e disse: Senhor, faça, aleluia, se tu ouvires a oração da tua filha, eu quero um filho, mas esse filho não é meu. Ela está dizendo: Senhor, se tu ouvires a oração da tua serva, se tu me dares um filho varão, eu não quero esse filho para mim. Esse filho eu vou devolver para a tua casa, para te servir para o resto dos seus dias. Ela está dizendo: Senhor, é só tu tirar a vergonha que está em mim. Eu só quero um filho, aleluia, varão. Eu vou te devolver. É teu, tudo é teu. E às vezes nós pedimos a Deus tanta coisa, mas só para o nosso benefício próprio. Nós não se preocupamos com o próximo. Nós queremos, aleluia, só para nós. E aquela mulher estava intercedendo tanto pelo filho dela, como pela situação que Israel estava
enfrentando. Ela vê a situação que Israel estava enfrentando, ela se preocupa com a situação e diz: Senhor, me dá um filho varão, eu vou te devolver, aleluia. Mas não sabendo ela que Deus tinha um projeto na vida, aleluia, de Samuel, para ser um juiz, para ser um profeta e para ser, aleluia, um sacerdote daquela época. E o Senhor mandava perguntar nesta noite: que tipo de geração que nós somos? Nós somos a geração de Samuel ou nós somos a geração de Eli? Geração rebelde, geração que não se dobra aos pés de Jesus. Porque aquela mulher, ela entregou aquele filho e ela ensinou o caminho que aquele filho deveria andar. Deus responde a oração daquela mulher. Ela diz: por este menino orava eu a vida toda praticamente. Quando você dobrar os teus joelhos diante de Deus por uma causa, deixando Ele agir conforme a vontade dEle, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua história. Você vai ver o que Deus vai fazer dentro da tua casa. Aleluia. Aleluia. Aqui tem intercessores. Tem pessoas que intercedem pelas outras. Aquela mulher era intercessora. Ei, seja uma intercessora. Seja um intercessor pela vida de alguém. Interceda pela tua casa. Interceda pela tua família. Interceda pela igreja. Interceda pela nação. Aquela mulher se preocupou. E Deus ouviu o clamor. E aquele homem, aleluia, virou um homem de Deus. Ele se criou, aleluia, na doutrina, nos ensinamentos bíblicos, nos princípios da palavra. Ele, aleluia, ali se tornou um juiz, aleluia, um aconselhador de família, um homem de exemplo de caráter. O poder da oração. Como é que você está se colocando diante de Deus? Colocando os seus projetos diante de Deus. Como é que você está se colocando diante de Deus? Paulo diz: por esta causa eu me ponho de joelho. Pelo evangelho eu estou preso, mas eu me ponho de joelho para me renovar minhas forças. Como é que nós estamos se colocando diante de Deus? Como é que nós estamos se prostrando diante de Deus? O que é que nós estamos colocando no altar de Deus? Porque quando nós clamamos por alguém, ou quando nós interrogamos por alguém, ou quando nós intercedemos por alguém, nós intercedemos a Deus em nome de quem? Em nome de Jesus de Nazaré. E o nome de Jesus, ele tem poder, mas o que é que nós estamos apresentando a Ele? Em nome de Jesus. Às vezes nós pedimos tanto a Deus em nome de Jesus, mas às vezes nós não somos respondidos, porque o que nós pedimos é mal aos olhos de Deus. Porque para nós chegarmos diante de Deus, nós temos que pedir a Deus em nome de Jesus. Para você usar o nome de alguém, aleluia, você tem que ter autorização dele para você usar o nome daquela pessoa. E para nós chegarmos diante de Deus, nós temos que pedir a Deus em nome de Jesus, que intercede por nós diante de Deus. Mas às vezes o que eu coloco diante de Deus não é conforme a vontade de Jesus, é conforme a minha vontade. E às vezes a minha vontade, ela não é boa, ela não é agradável diante de Deus. E o Senhor quer que nós nesta noite colocamos nosso, aleluia, dobramos nossos joelhos e choramos, e clamamos, e se derramamos diante dEle, e contamos as nossas causas para Ele. Aí quem sabe você diz para mim: irmã Clécia, eu estou bem. Eu estou vivendo bem, a minha vida está boa, a minha empresa está boa, a minha família está bem. Interceda por alguém que está precisando ao teu lado. Tem muita gente precisando de você. Tem muita gente precisando da tua ajuda, da tua oração, da tua intercessão. Tem pessoas que Deus levanta para interceder por outras. Enquanto você está dormindo, tem alguém intercedendo pela sua vida. Enquanto você está, aleluia, quem sabe dirigindo, tem alguém orando e dizendo: Senhor, proteja o irmão fulano que está trabalhando. Senhor, proteja
que está, aleluia, ali no trabalho, tem alguém intercedendo pela sua causa. Que causa é essa? A sua causa, o seu trabalho, livramento, escape. Quantos escape Deus tem dado a você? Porque Deus tem levantado alguém para interceder pela sua família. Interceda por alguém. Paga o preço por alguém. Não paga o preço somente pelos seus filhos, mas paga o preço pelos filhos dos outros. Não paga o preço somente pela sua casa, mas paga o preço pela casa dos outros. Não paga o preço somente pelo seu ministério, mas paga o preço pelo ministério de alguém. Tem muita gente precisando da sua ajuda espiritual. Tem muita gente precisando que você dobre o joelho por ele. Tem muita gente que não tem força, mas você tem. Então dobra o joelho pelas vidas que precisam da sua ajuda. O esposo de Ana disse: por que tu está amargurada, mulher? Não sou eu melhor do que 10 filhos para ti? Mas só Ana e Deus sabia o que ela precisava de tirar de dentro dela. O que é que você precisa tirar de dentro de você? O que é que precisa você colocar diante de Deus para você ser curado? O que é que precisa você colocar diante de Deus, se prostrar diante dele, para você ser uma pessoa feliz? Porque felicidade não está no dinheiro. Felicidade não está nos seus bens. Felicidade está em Jesus de Nazaré. E Ele está aqui nesta noite dizendo para mim e para você: ei, a causa que você tiver, eu sou o que sou na tua vida. Ei, a causa que você tiver, eu posso resolver. Mas para isso você tem que se prostrar. A Bíblia manda dizer que nós temos que orar sem cessar. Eu vi a vida de oração orando, dirigindo, trabalhando, fazendo comida, eu vivo dirigindo. Mas há certas dificuldades na nossa vida que você tem que se prostrar. Há problema na nossa vida que você sente que você tem que descer. Há problema que você tem que pagar o preço. Há problema que você tem que renunciar o seu eu, para poder Deus resolver a tua causa, para poder Deus entrar com providência. Quando começou essa campanha, meu filho desempregado, e mãe se preocupa mesmo, mãe se preocupa, e eu sou mãe preocupada com meus filhos, como todas as mães aqui são. Nenhuma mãe, ela fica sem se preocupar com seus filhos. E eu falava ali, eu triste, amargurada. Quando começou essa campanha, eu disse: Senhor, abre a porta para o Paulo Henrique. E surgiram 3 portas. E ele chegou para mim e disse: qual dessas portas eu sigo? Eu digo: vai orar a Deus, Deus vai te dar a direção. E aí ele foi trabalhar um dia no emprego que disseram que ele ia trabalhar de caixa. Chegou lá, botaram ele para descarregar caminhão e tudo. Ele disse: não, mãe, eu não fui mais não. Mas eu fiz uma proposta a Deus aqui: Senhor, abre a porta até terminar essa campanha. Eu não quero faltar essa campanha doente. Porque, irmão, quem está com chikungunya, o negócio é estreito. Mas eu tenho necessidade de orar e clamar, porque essa campanha veio no momento certo, pelo menos para a minha vida. Ela veio no momento certo, porque às vezes a gente está orando e a gente está achando que está tudo bem. E o Senhor disse: é necessário descer. É necessário clamar pela tua casa. É necessário clamar pelos teus filhos. É necessário clamar pelo teu ministério. É necessário tu descer na minha presença. Quarta-feira, que amanhã vai fazer 15 dias. O frio, tudo doendo em mim. Eu disse para o meu esposo, cheguei tarde, que eu fui lá na casa, lá em Taguatinga. Eu digo: eu tenho necessidade de ir para o monte. E ele disse: mas está muito frio, nós oramos aqui, o Deus de lá é o Deus daqui. Eu digo: eu quero ir para o monte. Se você não for, eu vou só, mas eu sinto necessidade de ir. Ele disse: você vai chamar alguém? Eu digo: não, o negócio é eu e você. E se você não for, eu vou, porque é eu e Deus. E eu fui para o monte. Sabe, pastor, um dia eu estava no monte há 4 anos atrás, talvez o senhor não se lembre. E às vezes nós só queremos que os outros paguem preço por nós. Mas quem quer vai.
Quem quer buscar de Deus vai. A Bíblia diz, aleluia, em Mateus 7,7, que todo aquele que busca, ele encontra. Mas para você encontrar, você é que tem que buscar. E eu estava em cima do monte orando, lá na pastoreada, e eu ouvi a voz do Senhor. O Senhor não congregava aqui, e o Senhor sozinho fazendo a sua volta e dizendo: Deus, eu ouvi sua voz dizendo: obrigado, Senhor, porque eu cumpri minha meta. Obrigado, Senhor, porque eu cumpri minha meta do dia. Quem quer, vai. Se você tem um propósito, se você tem algo difícil, se o negócio está estreito, se a porta está fechada, se teu filho está no mundo das drogas, aleluia, se teu marido não quer vir para a igreja, se tua esposa está dando trabalho, se teus filhos estão rebeldes, se proste nos pés de Jesus. Faça igual Ana. Ela não desistiu. Ela passou pelo processo. O processo dói, mas é necessário. No final tem vitória. Vitória dobrada. Vitória, aleluia, multiplicada. Porque depois ela ainda teve 5 filhos. 3 homens e 2 mulheres. Sabe por quê? Porque ela suportou o processo. E eu cheguei naquele monte e disse: Deus, as coisas estão difíceis. As portas tá difícil. Ei, Jesus, ele disse que quer aquela porta. Jesus já foi chamado 4, mas ele disse que quer aquela porta. Eu nem sei se a porta é boa, Senhor, mas como mãe, eu pedi como mãe, que tu me conhece e sabe tudo que eu tenho clamado pelos meus filhos. Abre essa porta para eles, Senhor, por amor que o Senhor tem a mim. Sexta-feira o telefone tocou. Eu me prostrei. Eu peguei a coberta, estava frio. Eu digo: vou levar a coberta. Estava doendo tudo, toda travada. Cheguei no monte, dei conta nem de fazer a sete de volta. Me prostrei, me cobri. Disse: Deus, tu és Deus que abre porta aonde não tem, para os teus servos passar. Eu disse: Deus, tu conhece Paulo Henrique, ele é teimoso. Ele é assim, assim, assado, mas ele é dizimista. Eu falei: ele é assim, assim, assado, Senhor, mas ele é dizimista. Ele é até abençoado a tua casa. Senhor, abre as portas para ele. E Deus abriu a porta para o meu filho. Isso foi quarta. Sexta-feira ele disse: mãe, eu fui chamado. Eu disse: Deus seja louvado. Ei, o poder da oração. A oração ela quebra barreira. A oração ela derruba muralha. A oração ela fecha a boca de Satanás. A oração, aleluia, ela abre porta para você passar. É o poder da oração. É o poder da oração. Nem todos que aqui estão sabem da minha história, que aconteceu com Afrânio. Mas eu lembro muito bem o que é uma oração. Quando ele passou pelo processo em 2020. E essa igreja, ela clamou pela vida do Afrânio. Afrânio ia morrer. Mas a oração salvou a vida dele. Sabe por quê? Porque essa igreja é uma igreja de oração. Muitos não vêm buscar, mas quem vem encontra. Quem vem buscar nessa igreja encontra. Quem vem buscar acha. Porque aqui tem oração. Aqui tem oração. A oração, irmão, ela vai além, muito além do que você imagina. A oração, ela entra onde o homem não pode entrar. A oração, ela entra onde você não pode trabalhar. Ela vai trabalhando. Eu lembro quando o médico desenganou a Fran, Deus tinha usado alguém para mim, faltando 5 dias. Eu nunca ouvi uma profecia na minha vida para se cumprir dentro de 5 dias, eu nunca vi. Eu disse: Senhor, por que a profecia quando diz que o Senhor vai abençoar, ela demora 10, 15, 20 anos? Mas essa quando o Senhor disse: vou eu passar você pelo vale, conta os dias. Mas a oração, ela trouxe resposta na minha vida. A oração, ela vai mudar o quadro da tua vida. A oração, jejum, consagração, vigilância, ela vai mudar a tua história. Assim como mudou a história de Esther, a história de Ana, a história de Ruth.
A história de muitos profetas de Deus, de muitos homens de Deus, muitas mulheres estéril, ela mudou a história. Muitos querem a vitória, mas não querem pagar preço, irmã Márcia. Muitos querem ser abençoados, mas não querem descer pela escalada da madrugada. Inventa tudo quanto é desculpa, está frio, está doendo. Ei, é um processo. O processo dói. É o conforto, você tem que sair dele para você receber a sua vitória. Já estou terminando. Quando Deus usava aquele irmão e disse, olha, eu fui cair na besteira, irmão, eu falo assim, evangelista Neto, porque a luta que eu tenho enfrentado, parece que a minha vida toda é só mais de luta do que de vitória, mas eu estou de joelho. Eu estou gemendo porque eu creio no Deus que me salvou e que me chamou para fazer a diferença na terra. E eu disse ali, no pleno, até 3 horas da tarde, estendendo a roupa, Senhor, será que tu me ama mesmo? Como meu esposo disse que tu me ama, Jesus? Por que é tanta luta? Aí eu fui cantar de noite. Deus usa o pregador e disse, tu perguntou para Deus que Ele te ama, foi? Ele disse que te ama, filha. E Ele vai te mostrar que Ele te ama, sabe como? Ele vai estar fechando a cova hoje na vida do teu esposo. Isso dia 27 de dezembro de 2019. Ele disse, conta, irmã, no primeiro dia do ano tu vai estar dentro do hospital. Deus vai estar fechando a cova por amor a ti. Mas tu vai procurar uma marca e não vai encontrar. Isso foi dia 27 de dezembro, dia 1º de janeiro. Está aqui a igreja inteira que sabe. Eu estava dentro do hospital de Brasilândia com a Frânio, entre a vida e a morte. E aquela médica parece que ela não tinha muito juízo na cabeça. Que ela me chamou e disse, vai morrer, o seu esposo vai morrer. Porque essa doença aqui é para matar. Eu ainda disse, repete a doença de novo aí, minha senhora. Para me mandar falar para a família dele, para minha cunhada que é enfermeira. Ela disse, não vou repetir não. Porque senão quando ela descobrir, eles vão morrer todo mundo infartado. A doença era terrível. Aí mesmo assim eu falei para minha cunhada, ela disse, então manda a data dele aí de aniversário. Manda a data que eu vou jogar no sistema. Jogou no sistema, descobriu o que ele tinha. E eu lá desesperada, e vendo aquele homem ali morrendo aos poucos. E ela disse, chegou para começar a cirurgia dele 11h15 da manhã, e ele já estava querendo arrumar um sono. Ela disse, tu está comendo, tu é doido, tu vai morrer. Eu não podia comer não. Mas eu, sabe, irmão, o processo. Eu quero falar, isso é o processo, é a vontade de Deus, é o poder da oração. A oração, ela muda o quadro. Glória a Deus, aleluia. Quando ela disse que ela ia morrer, eu saí um pouquinho, fui lá fora de Jesus, não me deixe viúva não. Jesus, tem misericórdia de mim. Ah, Senhor, me ajuda. Ela disse, olha irmão, aquela mulher foi cruel. Eu preciso falar isso para você por causa que está dentro do processo. O que é oração? Ela disse que se ele não morresse, ele ia ficar com as partes dele toda rasgada. É tanto que o pastor Lourenço não pôde falar o que era o problema do Afrânio, mas depois que Deus fez o milagre, eu preciso falar isso para você. O que é o poder da oração? E ele comeu. E ela disse, tu vai morrer. Porque agora tu só vai operar 7 horas da noite e não vai ser eu que vou operar. Mas era Deus agindo a favor dele. Deus não estava permitindo que ela tocasse nele. Porque se fosse ela que tivesse feito aquela cirurgia, verdadeiramente ela tinha deixado um estrago nele. Mas Deus permitiu que ele comesse. E ela disse, agora tu vai até 7 horas da noite, se é que tu escapa. Não foi fácil. E ele com aquelas 2 luvas na mão, irmã Rita, umas luvas para encher de água morna, aí foi eu desesperada, traspassada, não sabia nem mais o que falar, nem lembrava da profecia, coisa nenhuma. Eu não lembrava da profecia.
Mas quando eu perguntei para aquela mulher, ela disse assim, e essas luvas vão encher água aonde? Ela disse, na torneira, tem uma torneira ali de água morna. E eu disse, esse homem eu vou botar essas luvas passar nas partes íntimas dele. Ela disse assim, tem que ser na maca. Ele tem que estar deitado para passar, para colocar essas luvas, para tirar o inchaço. Aí a enfermeira gritou lá, não tem maca. Aí eu fiquei cheia da ousadia. Aí eu disse, não vai morrer, doutora. Ela disse, tu tá doida, mulher. Eu digo, não vai morrer. Eu lembrei da profecia. Deus usou um vaso, doutora. Tem 5 dias. Ele disse que meu marido não ia morrer. Ele ia passar pelo processo. A cova estava fechada. E a cova está fechada. Ela disse, se você está dizendo, quem sou eu? Aí Deus fez, irmã Rita, que ela disse assim, tivesse misericórdia dele, ele todo vazando, podre, o ser humano é podre, irmão. O ser humano é podre. E ele disse assim, eu estou podre. Eu digo, não preciso falar não, todo mundo está sentindo. O processo da oração. Eu já tinha ligado para o pastor, já tinha falado, mas ele não estava entendendo nada, né, pastor? Aí, irmãos, Deus teve misericórdia, tocou no coração daquela mulher, assim, passa para cá para tu não morrer logo, traz aí, procura uma enfermeira aí, senhora, comigo. Traga uma enfermeira aí, nós vamos fazer aqui um negócio aqui, tirar um pouco dessa podridão, para esse homem não morrer, para esse negócio não subir. E aí mandou aplicar 2 injeções aqui nas partes dele, aqui para não subir a infecção. E nós vamos para lá, e ela fez aquele processo. Aí eu disse, doutora, meu marido tem 24 horas trabalhando de pé. Ele trabalhou 24 horas. Quando ele era segurança, ele tirava plantão dos outros. E ele está tão cansado. Aí eu posso ir em casa buscar uns travesseiros para botar aqui nesse banco para ele deitar, porque... Não, você pode ir agora ele está mais tranquilo. Mas ele não pode comer, não. E eu vim em casa, aí vim direto para a igreja, o pastor estava aqui, mas a pastora, resolvendo as coisas da noite de ano. E eu fui contar a situação. O pastor mudou de cor, não foi, pastor? O pastor saiu de perto para não ouvir a situação. Mas Deus usou a Corina assim. A Fran não vai morrer. E nem vai ficar com sequela. Lembra, Corina? A Fran não vai morrer. E nem vai ficar com sequelas. Porque ele é um homem de oração. O poder da oração. A oração, irmão William, ela remove montanha. A oração, ela transforma a vida. Às vezes você olha para um drogado, uma prostituta e diz, não tem jeito. Mas a oração transforma. Mas a oração liberta. Mas a oração, aleluia, faz coisas grandes. Irmã Lena, Deus vai fazer coisas grandes na tua família. Porque você tem buscado, você tem clamado, você tem pedido. Deus está, aleluia, ouvindo as tuas orações. Eu ia dizer na novela, me permita, pastor, só terminar. Me permita. Chegou a hora da cirurgia. Eu estava lá ouvindo os irmãos estavam falando, estão orando, Clécia. E os irmãos curiosos, mas o que aconteceu com o Mafrânio? E o pastor, não posso falar, por questão de ética. Porque pelo que a médica falou, ia ficar um estrago muito grande. E aí quando ele passou pela cirurgia, e aí veio a enfermeira, olha o nome da enfermeira, Jesus. Eu disse, senhora, como é que está a situação aí? O estrago ficou muito grande. Ela disse, de que ela operou mesmo? Eu digo, falei o nome, Cidro de Fournier. Ela disse, não, você tem certeza? Eu digo, tenho. Não, não foi não, porque isso aí eu faço os curativos, é um estrago muito grande e só tem o dreno. Com 8 dias saiu aquele dreno perfeito. Com 15 dias nós retornamos para ele fazer a revisão. Ele falou o nome do médico, como disse, não tem esse médico aqui. Sabe por quê? Porque tem uma igreja que ora. Às vezes você não ora.
Às vezes você sai até correndo para o teu trabalho, até esquece de orar. Mas tem alguém aqui dizendo: Senhor, guarda a irmã fulana, guarda a irmã Beltrana, guarda o irmão fulano de tal, guarda a empresa de fulano, guarda a família de fulano. Ei, você tem alguém que está com os joelhos dobrados, orando por você. A oração nunca é demais. Pega a tua família, coloca para orar. Pega os teus filhos, ensina a ser pessoas intercessoras. Aleluia, fique de pé. Eu quero orar pelas famílias nesta noite. E sou grata a Deus por essa oportunidade. Eu sou grata a Deus porque a oração, ela tem chegado ao trono de Deus. A oração dessa igreja, ela tem chegado no trono de Deus. Aleluia. Famílias que precisam de oração, eu preciso chamar você nesta noite aqui na frente, porque eu estou sentindo orar por você que precisa de oração na sua casa, que precisa que Deus trabalhe hoje lá dentro da sua casa. A oração. Irmã Luzia, não desista de orar. Não desista de buscar. Para quem conhece o processo na vida da irmã Luzia, a irmã Luzia é um exemplo de mulher corajosa, lutadora. Porque se fosse outra pessoa não estaria aqui. Mas ela é um exemplo de perseverança. É a irmã Luzia. Eu gostaria, se possível for, os obreiros descessem com a autoridade de Deus e orassem por essas pessoas, pelas famílias, pela vida financeira, pela vida conjugal, pela vida familiar, pela vida espiritual. Nesta noite, Jesus está fazendo uma grande obra nesta casa. Pessoas que adentraram nesta noite dizendo: Senhor, fala comigo. Eu preciso de uma resposta, papai. Deus está dizendo para você: eu sou a tua resposta. Eu tenho te sustentado, eu tenho te carregado no colo. Quando tu pensaste que estava só, eu te carrego no colo. Pai querido, Pai amado, aí está a tua igreja, a tua noiva, Senhor. Nós estamos na campanha, Senhor, intitulada: Ah, Senhor, por essa causa eu me coloco de joelho. E pela tua noiva, Senhor, eu clamo nesta noite pelas famílias dilaceradas, pelas famílias que estão com problema, pelas famílias que precisam de uma resposta nesta noite. Pai, usa os teus obreiros nesta noite. Abençoa cada lar, a cada jovem, a cada mãe que tem intercedido pelos seus filhos. Senhor, quantas mães estão aqui dizendo: Senhor, está tão difícil. O Senhor diz para você: não desista dos teus filhos. Clama pelos teus filhos, mãe. Oh, ribalaba subia, andaraba shai. Arabalaba subia. Irmã Márcia. Abraça aqui, irmã Márcia. Aleluia. Abraça a irmã Lena, irmã Márcia. Oh, ribalaba subia. Deus está na casa. Rebalaba subia. Rimianda rebalaba shai. Irmã Graziele, canta aqui um hino, irmã, em nome de Jesus, para nós terminarmos, irmã. Cante. Aleluia, cante. Onda rebalaba subia. Aleluia. Jesus está na casa. Abra o teu coração, Ele quer operar dentro da tua casa nesta noite. Irmã Emily,
Irmã Emily, abraça irmã Elza. Deus sabe o que é que ela precisa nesta noite. Rebalaba súbia. Rebalaba shai. Oh, aleluia. Rebalaba súbia. Rimianda rebalaba shai. Senhor Jesus, queremos agradecer a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, por tudo que Ele tem feito e falado em nosso meio. A palavra do Senhor diz que o fim de tudo é temer a Deus. Não adianta nós vir na igreja, ver Deus movimentar as águas, ver Deus falar e sair daqui e não ter o temor. Que nós possamos ter o temor de Deus. Quero dar boas-vindas à nossa irmã Prisca, mais uma vez conosco. Deus te abençoe ricamente e abundantemente em Cristo Jesus. Agradecer os nossos irmãos internautas. Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. E dizer para você que nos assiste, continue convidando seus amigos a inscreverem no nosso canal. Há uma meta a ser cumprida e eu preciso da tua ajuda. Se inscreva, dá aí o seu joinha e vai dar tudo certo para a glória de Deus Pai. Queridos, nós queremos lembrar que amanhã não haverá culto. Na quinta-feira, pela manhã, consagração. E esse tempo do frio está chegando. Muitas pessoas acabam trocando a consagração pela coberta. E eu peço você, se esforce. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado
Não adianta nós não nos esforçar. O Alice queria comprar um carro e ele fez um esforço danado. Levantava cedo, pesquisava na internet, ligava.